O mercado de lançamento em 2025 é o mesmo mercado que vai quebrar muitas pessoas, mas também vai enriquecer muitas outras pessoas. E antes de começar a falar sobre esse assunto e desenvolver aqui o que eu penso, eu quero pedir um favor pra você e eu não tô aqui pedindo pra você comprar curso, eu não tô aqui dando golpe, eu não tô fazendo nada disso. Só quero pedir pra você se inscrever no canal e deixar seu like. Isso não vai te custar dinheiro nenhum, não vai te custar nada, só uns 5 segundos do seu tempo e vai me ajudar demais. Então faz esse favor aí por mim e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que alguns dias atrás eu desenvolvi lá no meu Instagram uma sequência um pouco falando sobre isso, do que eu acredito. Embora esse seja um assunto que eu não gosto tanto de falar, ficar falando sobre tendências, que eu acredito que na maioria das vezes, quando as pessoas falam sobre tendências, na maior parte das vezes as pessoas só estão desenvolvendo algum chutômetro, perguntaram pro ChatGPT o que ele acha sobre o marketing digital, ou estão falando coisas óbvias, ou no final das contas eles só estão repassando informações que eles viram em algum mastermind de confiança deles. Que na maioria dos casos, quem passou aquele conteúdo naquele mastermind também estava usando o chutômetro para tentar prever o que vai acontecer no ano de 2025. Mas esse é um fenômeno que eu já venho observando acontecendo desde 2024, em 2025 está um pouco mais agravante e é uma coisa que já está acontecendo diante dos seus olhos. E somado com isso, também tinham centenas, e quando eu falo centenas não é exagero não, tinha muita gente me enchendo o saco para falar um pouco mais sobre esse assunto depois da sequência que eu fiz lá no meu Instagram. Então eu decidi montar um vídeo, decidi abrir a câmera aqui e conversar um pouco do que eu acredito que vai acontecer com o mercado de lançamentos e como você pode usar esse momento que existe dentro do mercado de lançamentos para enriquecer e ganhar muito dinheiro. E quem não se atentar a isso provavelmente vai perder muito dinheiro podendo chegar até a falência. A primeira coisa que me levou a começar a desenvolver essa tese e começar a acreditar nisso que eu vou passar aqui para vocês é uma coisa que está diante dos seus olhos, provavelmente você já começou a perceber, mas talvez você ainda não tenha ligado os pontos. Que é o quê? Aqueles grandes experts que a gente via há 2, 3 anos atrás, eles não parecem ter a mesma força que tinham antigamente. Então você vê o Fint lançando recentemente, ou já tendo lançado, ou ainda estando no lançamento, não sei direito como é que está o lançamento dele, mas fazendo uma captação gigantesca, investindo muito dinheiro em tráfego e não tendo aquele mesmo barulho que teve há 2, 3 anos atrás. E outros inúmeros experts também fazendo o mesmo processo de lançamento e todo mundo percebendo, poxa, cadê o barulho? Cadê as pessoas falando sobre isso? E as pessoas não estão falando sobre aquilo, as pessoas não estão tão interessadas quanto eram antigamente. Há 2 anos atrás, quando um expert desse lançava, começava um processo de lançamento, todo mundo parava, olhava para aquilo, estava desesperado para comprar o produto deles. E hoje em dia a gente vê esses experts prometendo resultados gigantescos nas copies, nas promessas de lançamento e na prática demitindo centenas, dezenas de funcionários dentro das suas próprias empresas. Isso não significa que o mercado de lançamentos parou de funcionar, que aqueles mecanismos de lançamentos pararam de funcionar, que agora só existe outra solução, seja no dropshipping, seja no direct response, não significa nada disso. Mas significa o quê? Que aqueles experts começaram a perder força. E o que eu quero dizer com isso? Pense, por exemplo, dentro do seu ciclo de amizades, pense no seu ciclo de relacionamentos, o que acontece, o que é uma tendência natural. Quanto mais você vai se envolvendo com uma pessoa, quanto mais você vai conhecendo pela pessoa, aquele encanto, aquela magia que a gente tinha por aquela pessoa vai surgindo. É muito daquele processo que as pessoas falam dentro de um relacionamento, que vai morrendo a paixão e vai surgindo o amor. Quando você começa a conhecer os defeitos da pessoa, você começa a ver coisas que te incomodam, mas mesmo assim você decide aceitar. E a mesma coisa acontece com esses experts com o passar do tempo. No começo eles são aquela figura quase próxima a um Superman, uma pessoa perfeita, com nenhum defeito, que faz tudo certo. Mas à medida que você vai se envolvendo com aqueles experts, você vai conhecendo mais a realidade deles, você vai ouvindo algumas fofocas, você vai ouvindo algumas coisas, todo aquele encanto que a gente tinha por aquele expert vai morrendo. E principalmente no cenário que a gente vive hoje, que é um marketing 100% voltado para influência, então são muitas marcas buscando o GC Creators, procurando micro-influenciadores, procurando influenciadores para fazer e nortear sua campanha de marketing. Porque hoje as pessoas constroem a sua opinião, fazem o processo de compra justamente baseado na influência. Então quando você quer comprar uma câmera, por exemplo, você vai lá, abre o seu influenciador favorito no nicho de câmeras e começa a ver o que ele acha daquela câmera. Ou então você quer comprar um teclado, por exemplo, e aí você vai lá no seu influenciador favorito no nicho gamer e vê o que ele acha daquele teclado. Isso acontece naturalmente, e hoje o mercado está muito mais tendencionado a um mercado de influência, onde que as pessoas compram não pelo que elas vão aprender, mas sim por quem está passando aquela mensagem. Hoje em dia a mensagem não importa mais tanto, o que importa é o mensageiro. E quando aqueles experts que eram tão fortes e tão influentes começam a perder esse poder de influência, o que acaba acontecendo? Eles param de influenciar o público, as pessoas param de se interessar por ele e consequentemente param de comprar os produtos dele. Então, o mesmo público que antes era responsável por fazer um faturamento de 10 milhões para aquele expert,
Hoje em dia é só 1 milhão de faturamento, por exemplo. Mas Brian, poxa, 1 milhão é muito dinheiro. Só que antigamente ele fazia 10 milhões investindo um. Agora ele faz um investindo um. E esse é o processo que vai acabar fazendo com muitas empresas de marketing digital, muitos experts acabam perdendo dinheiro justamente por não entenderem e continuarem vivendo naquele marketing de 2022, 2021, do auge da pandemia, onde que bastava você fazer um e-book qualquer que você ia vender muito, porque as técnicas eram muito novas e o público estava muito aquecido. Então, na prática, o que acaba acontecendo? Aqueles experts que tinham muita influência e acabavam atrelando ao resultado que eles tinham as técnicas milagrosas de lançamento que eles usavam, hoje ainda tentam usar as mesmas técnicas milagrosas, mesmo evoluindo com o tempo, mas não percebem que a influência deles está caindo. Então eles continuam lá fazendo o mesmo processo de captação, ou melhorando um pouquinho mais baseado nos debriefings que eles fazem, mas não percebem que o grande problema da operação deles está no próprio rosto do produto. E dito tudo isso, Brian, o que me faz concluir é que, cara, realmente o mercado de lançamentos já não é mais o mesmo mercado e, infelizmente, não tem mais como aproveitar a oportunidade dentro desse mercado. Só que isso seria verdade se não acontecesse justamente o que eu vou falar agora, e é o principal ponto desse vídeo, onde que você pode sim aproveitar essa oportunidade para enriquecer, e aqui que está o grande segredo desse vídeo. Tudo que eu falei antes é uma grande introdução para você entender o ponto que eu vou chegar aqui. E qual é esse ponto? Esse problema não estaria acontecendo com esses experts se eles conseguissem e continuassem renovando aquele público. Então tudo bem, eu tô cansado de tal expert, mas eu posso sair, deixar de seguir o cara, e outra pessoa vem no meu lugar e começa a seguir ele e se torna um possível comprador. Isso funcionaria muito bem. Você como expert, você como lançador, você como estrategista, sabe que um público de um expert sempre está se renovando. Vai ter algumas pessoas mais fiéis ali, mas sempre chegam pessoas novas e sempre tem pessoas saindo. Isso é natural. E por que isso não está acontecendo com aquele expert que a gente tanto vê? Porque eles não se comunicam com as próximas gerações. Aquele expert que você conhecia, como Fint, como Ícaro, como Ítalo, eles se comunicam muito bem hoje em dia com um público que tem 30, 35 anos e já passou pelo mercado com muitas coisas. Já viu todas as ondas de dropshipping, já viu todas as ondas de operação binária, já viu todas as ondas de day trade, já viu tudo que tinha para acontecer, já sabe de cor e salteado como funciona um lançamento, e dificilmente a ideia de 4 aulas gratuitas se torna atrativo porque ele já sabe que vai ter uma venda no final. Então, enquanto o expert que você está vendo está se comunicando com um público de 30, 35 anos que já está um pouco saturado desse mercado, o que acontece? Tem um público gigantesco que ninguém está prestando atenção e dificilmente esses experts conseguem se comunicar com esse público, que é a tal da geração Z. A minha geração, que tenho 22 anos, a geração dos moleques de 16 anos, a geração dos moleques de 18 anos, todo esse público está na internet pronto para comprar, mas esses experts acabam não se comunicando com ele, não fazem parte da realidade deles, não vivem os mesmos problemas que ele. E no final das contas, o que acaba acontecendo são experts muito renomados no mercado, mas que já não tem a mesma força para falar com um novo público que está chegando na internet. Aquele novo público que não viu nada daquilo que a gente já viu. Aquele público que ainda não viu a onda do day trade, aquele público que ainda não viu a onda da operação binária, aquele público que ainda não viu a onda dropshipping, aquele público que ainda não viu todas essas ondas. Eu acho que o principal fenômeno que a gente teve na prática disso foi aquele Gil Brandt, ou Gil Brand, não sei o nome exatamente dele, mas foi o cara que apareceu no TikTok perguntando para todo mundo quanto que ele ganhava, não sei se era exatamente isso, mas doando dinheiro para todo mundo, e no final das contas ele levava para um grupo no Telegram, onde que ele vendia operações binárias como investimento. E a pergunta que mais reinava na cabeça de todo mundo que já passou por todos esses fenômenos de mercado, que já está um pouco mais de tempo no marketing digital cacete, como é que essa galera acredita nisso? Como é que a galera tá caindo nesse golpe na cara dura? Como é que as pessoas ainda encaram operações binárias como um investimento? Como é que a galera tá perdendo dinheiro com isso? E o que justifica isso e o que responde isso é porque ele não comunicava com o público que você está acostumado. Ele não comunicava com um cara de 25 anos que já viu day trade, que já viu operação binária, que já viu tudo aquilo. Ele não comunicava com aquela galera. Ele comunicava com um garoto de 16 anos, com um moleque de 20, com um moleque de 18, que ainda não conhece esse mercado, que é tudo novidade. Então todos aqueles mecanismos que já são extremamente batidos para você e não funcionam mais, para aquela molecada funcionava muito bem. Então aqui que tá a oportunidade que eu falei para vocês que muita gente pode ganhar dinheiro. Vai surgir dezenas, centenas, milhares de experts que comunicam única e exclusivamente com essa nova geração que está chegando no digital, que ainda não conhece os mecanismos que a gente já conhece, ainda não está saturado de todas essas promessas que a gente já fez no digital. É um público virgem para tudo isso do digital. E ali, quem souber aproveitar, saber conversar, achar esses experts e fechar esses experts,
vou ganhar muito dinheiro com o digital. E essa é a minha teoria e o que eu acredito que vai acontecer com o mercado de lançamentos e como que você pode aproveitar para ganhar muito dinheiro com esse mercado. E agora eu quero saber de você. O que você estava achando do mercado de lançamentos? Você já tinha começado a reparar nesse fenômeno de várias pessoas deixando de ter aquele hype, aquele engajamento que ele tinha antigamente? Deixa aí nos comentários para eu saber. E mais uma vez, me indicando um like aqui para vocês. Deixa seu like aí, se inscreve, me ajuda. É 5 segundos do seu tempo e me ajuda demais. E se você tem interesse em mais conteúdos como esse, eu recomendo fortemente esse canal, porque aqui eu sempre estou trazendo conteúdos como esse, que tem pouca gente falando, que pouca gente fala. Não são aqueles conteúdos óbvios, mas são teses minhas, de coisas que eu já tenho, graças a mais de 6 anos dentro desse mercado, já tendo passado por tudo isso, já tendo feito quase tudo que você sonha em fazer. Eu acredito que eu posso te ajudar muito nessa jornada.